Quando a gente fala de dores de crescimento, eu acho que as dores elas se atenuam ou são mais complexas quando você não entende qual é a tua prioridade naquele momento. Então, para mim, definir as prioridades definem ou talvez reduzem a tua dor que já é eminente por empreender, principalmente no Brasil. E aí, para isso, eu acho que assim, eu sempre tentei buscar métodos que fizessem com que a gente tivesse mais eficiência e que chegasse mais próximo ao resultado que a gente imaginava. E isso que eu vou comentar aqui não é necessariamente... Eu comecei fazendo isso na Ponto Mais. Assim, estou olhando para trás e falando, puxa, eu fiz isso... Vamos aprender com as experiências. E aí isso eu acho legal, porque hoje, depois de 7 anos, eu tenho essa experiência, eu tenho esse background. Talvez, se eu tivesse feito o que eu estou falando aqui agora, eu teria acelerado mais rápido. Né? Então, acho que é esse o negócio. E as principais questões que estão relacionadas às dores, que eu comentei muito sobre essa definição da nossa agenda, da prioridade, de como definir, eu reduzi isso, ou eu tentei traduzir isso num método de 3 grandes máquinas. E a primeira máquina que eu acho que o empreendedor ele tem que focar é na sua máquina de produto. Essa máquina de produto está relacionada a qual é a dor e a solução que você tem. Né? Eu aprendi lá atrás, muito tempo atrás, nem vou contar tempo aqui, porque senão a gente começa a revelar a idade, mas a Mari me ensinou um negócio chamado característica, vantagem e benefício. Maria, essa tem um baú aí. Técnica de vendas, coisa... Nossa. Pincelem, galera. Algum tempo atrás, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, basicamente, não é só contar o que você está vendendo, o que é o teu produto, mas principalmente qual é o benefício que ele traz para aquela empresa, para aquele mercado. E aí, quando eu pensei nisso, é muito de, puxa, não preciso criar o melhor software de controle de ponta online SaaS do Brasil em 2015. Eu precisava entender qual que era a dor que o meu cliente tinha e o que eu tinha que resolver para ele naquele momento. E aí, o nosso trabalho foi muito de conversar com as pessoas, muito de validação, muito de, puxa, deixa eu sentar lá na mesa desse profissional e entender como é que ele faz isso no dia a dia. Claro que a minha experiência pregressa de ter feito isso me ajudou absurdamente. E eu acho que isso é uma coisa legal dos empreendedores de hoje em dia. Porque os empreendedores de hoje em dia eles querem resolver uma dor. Não necessariamente eles querem abrir um negócio. Abrir um negócio é a consequência para resolver a dor. E, Hendrik, acho que vale destacar resolver uma dor. Perfeito. Né? Não é todas as dores, muitas vezes, num departamento de pessoal, um departamento de contabilidade, enfim, né? É isso. Acho que a gente vem trabalhando nos últimos 10 anos, pelo menos, eu percebo, que as empresas elas têm se verticalizado. Não mais olhar, tem uma solução completa. Não, já não é mais completa. É ser especialista nisso. Conforme você ganha relevância, especialidade nisso, aí sim você começa a ampliar e ter uma visão mais horizontal da oferta que você está fazendo. Né? Mas no começo tem que ser muito verticalizada, de fato. Porque senão a tua agenda ali, a tua prioridade fica muito difícil. Então, nesse momento, foi essa ideia de criar produto, assim, de fazer... eu não queria ter o software que tivesse mais funcionalidades possíveis de ponto. Não era esse o negócio. Era o que eu preciso resolver. E aí a gente começou a conversar com as empresas. E começa e lança uma versão, atualiza. E no início do negócio, eu tinha um cofundador que era da área de tecnologia. E era muito clássico os nossos cafés. E eu contando para ele, preciso que seja feito isso no produto. E ele olhava para mim e falou, mas isso não faz sentido. Falei, mas vai vender. E aí, então tem muitas coisas que se eu vir ele vai falar, puxa, isso aqui eu não teria feito de novo, mas que naquele momento era o que a gente precisava para dar o próximo passo da organização, né? Tem muitas coisas que depois de 3, 4, 5 anos a gente foi avaliar na arquitetura do software e falou, nossa, deveríamos ser feito de formas diferentes. Mas talvez se a gente tivesse feito de forma diferente, a gente perderia um tempo que a gente não tinha naquele momento, que a gente precisava fazer o negócio começar a monetizar. Né? Então, esse primeiro momento eu falo que é a máquina de produto, que é mais do que criar o produto, mas é, de fato, testar se você está resolvendo uma dor do mercado. Tem um clássico aí de discussão se você tem que se apaixonar pela solução, você tem que se apaixonar pelo problema. Eu acho que tem várias coisas aí, as pessoas interpretam o contexto errado. O contexto que eu gosto é muito de que você tem que se apaixonar pelo problema que você resolve. Porque se você apaixona pelo produto que você desenvolveu, você sempre vai estar olhando para ele. Você não vai estar olhando se você está realmente resolvendo a dor do mercado. Quando você olha de fato para a dor, você fala, cara, esse produto que eu criei não resolveu. Eu preciso criar uma outra coisa. E aí vem as capacidades do empreendedor de ser resiliente, de poder pivotar o seu negócio, de ser provocado a todo momento nesse sentido. Então, essa máquina de produto ela é bastante relevante para mim.
Depois que você criou essa máquina de produto, você entendeu, falou, puxa, legal, estou resolvendo uma dor, o mercado tem reconhecido a minha marca como, de fato, uma marca que resolve essa determinada dor, você vai para um outro momento, que é como é que eu escalo a venda agora. Então, eu criei a minha segunda máquina, que é a minha máquina de vendas. Então, quais canais eu vou falar, que tipo de venda eu vou ter, se eu vou ter uma venda digital, vou ter uma venda através de canais indiretos, se eu vou ter uma venda através de franquia, enfim, independente e aí a característica de cada negócio, mas vou me especializar nesse modelo para que eu possa replicar esse modelo do que eu já tenho feito aqui e feito isso funcionar muito bem. Né? Então, essa máquina de vendas ela é super importante, porque se você não vender, o teu negócio não se sustenta. É como entra dinheiro dentro da tua organização, né? E como você paga as contas. E a terceira grande máquina, que talvez seja a mais complexa, é a máquina de pessoas. Né? E aí, quando eu falo máquina de pessoas, é de como lidar com as pessoas, de qual vai ser o estilo de cultura, de liderança, qual vai ser a forma com que você vai se relacionar com as pessoas. E aí eu faço um vínculo com o que você comentou sobre o GPTW. Para mim, talvez foi um dos grandes primeiros orgulhos que eu tive da Ponto Mais, de ser reconhecido como GPTW. Não pelo selo, não para colocar isso no site, porque acho que não é esse o negócio, mas pelo método. Eu trouxe a primeira profissional de RH para dentro da Ponto Mais quando a gente tinha mais ou menos 30 pessoas. E eu já acho que foi tarde. Assim, eu aconselho com 15, 20 já começar a pensar nisso. Com 30 colaboradores. E eu lembro que o primeiro desafio dela foi isso. Eu falei, a gente tem que ser GPTW. E por que eu falei isso? Porque o GPTW ele segue uma metodologia. Então, ter método é importante para você não ficar naquele achismo de acho que vou fazer isso ou acho que aquilo... Não, existe um método, vamos correr atrás disso. Então, lá o método do GPTW diz que você tem que trabalhar dentro de várias dimensões. Uma das dimensões, por exemplo, é celebrar. A gente não celebrava na Ponto Mais. Ele falou, cara, celebrar? É importante fazer isso? A gente começou a dizer, celebrar é importante. Pô, então o que a gente precisa fazer para celebrar? E aí, no começo, isso não era natural da nossa cultura. E a gente teve que meio que colocar meio que obrigatório, assim, a gente tem que celebrar. Pô, como é que a gente vai fazer isso? Não, toda vez que a gente fechar cliente 00 no final, a gente vai celebrar. Então, 100, 200, 300, 400, a gente vai celebrar. E só, mas desde já tinha festa, que tinha. A festa era pegar uma cerveja cada um suco para cada um, e a gente brindava no final do dia. Essa era a festa. E voltava a vender. Voltava a vender. Mas a gente começou a fazer isso. E aí isso parte tanto da cultura hoje, que a galera fala, nossa, como é que vocês criaram tudo isso? No começo é meio que obrigatório, meio positivo, mas depois isso cria uma cultura e a coisa começa a acontecer de um jeito muito bacana. E isso foi, talvez o primeiro GPTW foi assim, uau. Aí o segundo já foi melhor, o terceiro melhor, né? Então a gente tem super satisfação de ser aí a 13ª melhor empresa para se trabalhar em TI no Brasil e a 4ª melhor empresa para se trabalhar no Paraná. Então, coisas que nos orgulham muito e que de fato reconhecem que as nossas práticas, olhando para a máquina de pessoas, estão bem feitas e que a gente vem continuando trabalhando. Então, para mitigar suas dores aí do crescimento, pense nesses 3 movimentos. Primeiro, criar sua máquina de produto, solução, problema. Segundo, como que eu escalo as minhas vendas e garantir que tua venda está acontecendo. E terceiro, olhar para as pessoas e como fazer com que as pessoas comprem esse teu sonho e te ajudem a construí-lo. E você destacou uma coisa muito legal que eu achei, que é o produto... a história que você contou eu falei, faz aí TI, técnico, né, CTO que vai vender. Ou seja, é um olhar de vendas para o produto. A gente já falou aqui nessa mesa várias vezes sobre isso, né, Mari? Já. É o olhar de fora para dentro, né? Não é de dentro para fora. Em 2 falas do Ender que ele toca nisso. Primeiro, a questão de você acreditar muito no poder do problema que você está resolvendo. Porque muitas vezes também eu acho que tem um pouco de ego, né, do próprio empreendedor. Quando ele olha para a solução, ele acaba se apaixonando tanto por ela que aí tudo que vem de fora, não, mas acho que isso não é legal fazer. Não, mas isso acho que eu não vou adaptar. Tem isso muito. Então, assim, será que o teu sucesso não estaria naquela adaptação pequena que o mercado está pedindo, que o cliente queria? Esse é um ponto que eu acho que é bem importante e relevante. E o outro ponto é essa questão do crescimento acelerado, que, cara, se você não fizer isso de forma correta, você não vai crescer rápido. Né? A máquina de vendas precisa existir. E aí, Ender, que tocando nisso que você comentou, eu vejo que são 3 momentos diferentes, né? Nós não estamos falando do mesmo momento. Estou indo para o go-to-marketing, vou me preocupar com as vendas. Você mesmo citou. Eu contratei um cara, né, alguém ali de uma posição de RH, depois dos seus 30 colaboradores dentro da Ponto Mais. Então, como é que você posiciona isso? Só para ficar claro no contexto geral para quem está nos vendo. Boa. Acho que só um ponto que o Kaká comentou também, antes de responder a tua pergunta, Mari. É mais do que um olhar para a venda, é um olhar para o cliente.
acho que o posicionamento, eu sempre falo isso para o time também, é fazer com que os nossos olhos estejam atrás da nuca do cliente. Então puxa, meu cliente está recebendo isso aqui, como é que ele está entendendo isso? Porque, cara, a gente vende ponto há 7 anos, a gente faz isso todo dia, a gente é especialista nisso. Meu cliente não. Meu cliente faz qualquer outra coisa, menos vender ponto. Então, como é que ele está recebendo essa experiência? Nossa, mas é muito claro quando ele olha aqui no produto que ele tem que fazer tal coisa. É claro para a gente. Para ele, é claro. Então, e isso acontece até hoje. Até hoje, nos mínimos detalhes. Desde produto, desde o speech comercial que a gente utiliza. Acontece muito, né? O vendedor está lá falando, nossa, mas eu deixei claro para o cliente no meu argumento que era assim que funcionava. Você acha que você deixou claro? Meu vendedor fala hoje com 40 clientes por dia.